Boa noite, meninas! Que prazer vê-las todas aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais uma noite aqui, buscando a presença do Senhor nas nossas vidas, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Que bom ver todas aí, todas bem. E é isso aí, vai ser mais um milagre. Vão ser vários milagres na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se hoje tem meninas novas aqui pela primeira vez, mas nós estamos toda quarta-feira reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvar, glorificar, edificar, testemunhar, contar as bênçãos, a graça, pedir socorro, pedir a mão estendida, os ouvidos inclinados em nossa direção. E estamos todas aqui toda quarta-feira, às 8h30. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Quem chegou hoje pela primeira vez, chegue sempre, que são todas as quartas. Um momentinho especial que a gente tem com Jesus. Quem não tiver outro compromisso em suas igrejas e quiser estar presente, estamos todas aqui em nome de Jesus. Amém? Queria deixar uma palavrinha rapidinho que eu meditei e se encontra em Salmo 62:5. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a nossa rocha. Se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus, não tem vento, ventinho ou ventão, tempestade, não tem nada que vai nos abalar, amém? Então é isso. Eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, porque hoje tem monte, e se der, eu vou. Se der tudo certo, eu vou. Mas se eu não tiver, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma e que Deus venha abençoar grandemente. Vamos orar? Vamos apresentar primeiro nossa irmã Nicole, que hoje vai ter a graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações. Então, vamos orar, meninas. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai de amor, Pai de glória, Pai de poder, Pai de majestade, ó Senhor Jesus, Pai santo e fiel, estamos aqui, Senhor Jesus, na vossa presença, Pai, buscando um pouco mais de Ti. Senhor, que essa noite, Senhor, nós possamos ter o entendimento, que o Senhor possa nos dar o entendimento, Senhor. Eu peço o entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra fale aos nossos corações, Senhor, que essa palavra fique gravada nos nossos corações, Senhor. E que dela, meu Deus e meu Pai, a gente possa resgatar mais vidas, mais pessoas, Senhor, para o Teu reino. Para que a gente possa, Senhor, cada vez mais buscar a salvação, Senhor, porque Tu és a nossa rocha, Senhor, e só em Ti temos salvação, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento cada casa aqui, Senhor, cada irmã, meu Deus e meu Pai, que o Senhor entre em cada casa, Senhor, que o Senhor faça morada, Deus Pai, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, bradar, Senhor, com Teu Santo Espírito, que o Senhor possa estender a mão, Senhor, e nos socorrer. Pai, eu não sei o que cada uma precisa, mas o Senhor sabe. Meu Pai, meu querido papaizinho, que o Senhor possa vir ao encontro de cada vida, de cada família, de cada casa, Senhor, de cada ente querido, que essa voz entrar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, bradar em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, também apresento a Nicole, Senhor. Hoje ela vem trazer a palavra do Senhor. Eu não sei se é com o testemunho de vida dela, não sei se é o que o Senhor, ela vai contar o que o Senhor fez na vida dela, que eu tenho certeza que foram muito feitos,
Mas, Senhor, entra na casa dela, na família dela, no casamento dela, nos filhos dela, Senhor. Senhor, brada, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe que tua filha precisa, Senhor. Ô, Senhor, enche ela com seu Santo Espírito do Senhor, meu Deus e meu Pai. Coloca nela, Senhor, o fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, e que ela possa falar aos nossos corações, meu Deus e meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, que cada vida aqui que ouvir a tua voz, Senhor, se incendeie, Senhor, e que possa, meu Deus e meu Pai, passar adiante tudo aquilo que tem aprendido, Pai. Senhor, desde já eu agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa a sua filha, Senhor, usa a sua filha essa noite, usa a sua filha para falar aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai. Tá aí, Nicole, a palavra é toda sua, fique à vontade, a sala é toda sua, nós somos todos seus ouvidos, seja movida pelo Espírito Santo de Deus, que ele possa falar aos nossos corações através da sua boca, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Cortou um pouquinho que você falou, mas acho que deu para entender. Boa noite, gente. Quem me conhece, quem não me conhece, meu nome é Nicole. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Thalita, por esse convite especial, para poder compartilhar um pouquinho. Vou tentar resumir tantas maravilhas que Deus fez na minha vida nesses 3 anos. E vai ter pessoas aqui que eu pedi, chamei para participar, que fizeram parte desse processo. Thalita, amo sua vida, amo sua família, o Lira, seu bebê, e obrigada de verdade por esse convite, viu? E vamos lá. Eu tinha separado um versículo para começar, que eu tinha até escrito aqui, ó. Deixei ele escrito aqui. Só que aí eu falei, gente, eu vou ler, mas como que eu vou começar, né? E aí eu tenho um devocional que eu leio todo dia, que vem uma palavra a cada dia. E aí essa semana, eu com a cabeça fervendo, falei, Deus, como é que eu vou começar a falar dessa história, gente? Como é que eu vou falar da minha conversão? Não sei nem por onde eu começo. E aí Deus veio, lógico, porque ele faz as coisas maravilosas e perfeitas, trouxe no dia 28 de agosto o versículo que eu anotei no caderno. Tá aqui, ó. Mateus 16, 24. E a palavra do dia 28 de agosto, Mateus 16, 24. E aí, aí tem um versículo e tem mais ou menos o que eu ia começar a falar e eu não sabia como. Aí eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Então disse a Jesus os seus discípulos, se alguém quer vir a mim, após a mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Quem quiser ser feliz, tem de começar sua vida com o Criador da felicidade. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio da felicidade. Primeiro, você entrega incondicionalmente a sua vida a Jesus. Segundo, abandona o caminho errado. Terceiro, coloque em prática as suas orientações escritas na Bíblia. É fácil? Não, não é. Mas pior e mais sacrificante é colher os frutos das escolhas erradas por toda a vida. Afinal de contas, quem consegue fazer o certo de forma apressada? Fugir do sacrifício fará com que você seja sacrificado por suas escolhas equivocadas, feitas por conta do coração, da desobediência ou teimosia. Quem não se entrega a Deus, se entrega ao diabo. Não tem meio termo. Quem não sacrifica, acaba sacrificado. A vida pela fé só é possível na base do sacrifício e da renúncia. A vida pelos desejos do coração não necessita de esforço, mas leva ao sofrimento. A vida de sacrifício com o Senhor, no entanto, remove todo o sofrimento, toda a dor, toda a amargura. Renuncia àquilo que inevitavelmente no futuro traria dor e angústia. Logo, não há perda alguma, não há o que temer, nem o que se preocupar. É o princípio e a garantia de eterna e absoluta felicidade. E aí, aqui começa. Não, eu nunca tinha me atentado, de fato, a esse versículo, depois que eu coloquei a cabeça na consciência e falei, realmente eu tive que renunciar tudo desde o início.
A minha vida com Deus começou lá atrás, eu tinha 7 anos, quando meu pai plantou uma sementinha, me levava na assembleia, lembra, Lu? Na assembleia do Seu Moreira, e ali eu comecei a me desenvolver, né? Li a palavra, participei do grupo de jovens, cantava e tudo mais. Só que aí calhou dos meus pais se separarem. Eu tinha 10 anos. Os traumas, as frustrações começaram ali, porque automaticamente eu ainda me sentia culpada pela forma que aconteceu, porque da traição em si, quem foi que contou para minha mãe foi eu. Então eu levei isso muito, muito, muito durante minha vida toda. E aí eu me afastei da igreja, meu pai por algum tempo ainda me levava, meu pai foi batizado, a minha mãe era e é ainda de outra religião, então era só eu e meu pai. A partir do momento que meu pai separou, eu não tive mais essa base, né, de ir para a igreja, de buscar Deus, eu não tive. E aí fui crescendo, com vários problemas familiares, fiquei afastada do meu pai durante 13 anos, e aí foi onde tudo começou. Meu pai abandonou a gente durante 13 anos para conviver com essa esposa, no qual ele separou da minha mãe. E eu vivi até esses 13 anos que ele ficou distante, era o pai que eu tinha, era o único refúgio que eu tinha, que era o caminho que eu poderia ir. Falei, não, se eu ficar perto do meu pai, eu vou buscar Deus, porque era o único que até o momento tinha entendimento. Só que aí ele se afastou de mim. Eu falei, agora não tem mais jeito, né? E aí eu criei traumas, bloqueios, me tornei uma pessoa super grossa, amarga, não acreditava em relacionamento, para mim nenhum homem prestava. Tive relacionamentos completamente abusivos, engravidei com 16 anos da Mariana para tentar recuperar aquilo que meu pai deixou perdido, mas foi uma escolha totalmente errada, mas que hoje eu entendo que eu deveria ter passado por aquilo, né, para poder me firmar com Deus. E aí, passando esses 13 anos, eu precisava de alguma forma tirar aquilo de dentro de mim, porque eu convivia com aquele trauma, né? Meu pai abandonou minha mãe, a gente passou por N dificuldades, que se eu falar aqui vai ficar até amanhã falando, e muita gente que me conhece sabe mais ou menos da história, e eu não conseguia tirar. Aquilo foi me afastando das pessoas, eu fui alimentando e tendo escolhas, decisões erradas, fui pelo caminho, ia para samba de segunda a segunda, porque na minha cabeça aquilo era o que me aliviava, porque eu tinha que ter samba, tinha que beber, que aquilo para mim era o meu refúgio. Não tenho meu pai, não tenho como buscar Deus, porque eu não tinha força, não tinha aquela base na minha família. Então eu vou pro samba. Ia de segunda a segunda para samba. Naquela época, se todo mundo, até hoje, assim, que hoje não mandam mais, porque hoje o ciclo é outro, né? Mas naquele momento, todo mundo que falava, meu, onde tem samba em tal lugar? Eu sabia. Aonde tem samba? Eu sabia. Parece que eu era a dona do samba de São Paulo, sabe? Que era onde eu me refugiava. Só que eu chegava em casa e a tristeza vinha, a solidão vinha. E aquilo nunca supria, nunca supria. E eu sempre culpava, né, o meu pai daquilo. Eu falava, meu pai que fez isso com a minha mãe, e eu fico alimentando isso. Porque, será que eu vou ter um relacionamento desse? Porque a minha família vem de maldições assim, né? Não tem uma que você olha e você fala, não, tem um casamento abençoado, tal. Não tem. E aí eu falava, gente, será que eu vou ser mais uma? Que eu vou viver nesse mesmo ciclo, né? Não vou ter um casamento abençoado, vim de pais separados, de um término de traição. E aí foi aonde eu decidi morar sozinha e fui morar no Grajaú. Fiquei 2 anos morando lá. Eu precisava sair do problema daqui, achando que saindo do Campo Limpo, aquele problema com meu pai, com a minha mãe ia acabar. E aí eu saí daqui do Campo Limpo e fui morar no Grajaú. Foram os 2 anos, assim, que eu mais aprendi, que eu mais sofri, que eu cheguei ao fundo do poço, de verdade, assim, psicologicamente falando, porque eu sempre trabalhei, sempre sustentei a Mariana, e aí foi aí que a minha vida com Deus, de fato, começou, na fase adulta, né? Eu tive uma conversa com meu pai, depois de muitos anos, ele separou dessa pessoa, me ligou
Falou assim, preciso te falar uma coisa, separei da fulana. Falei assim, você tá de brincadeira, né? Aí ele falou assim, suas orações deram certo. Eu falei assim, não, porque essa pessoa levou meu pai também pro fundo do poço, sabe? E eu tava vendo ele se acabando a cada momento e eu não podia fazer nada, mas eu alimentava aquela raiva que eu tinha dele, porque a minha vida sentimental automaticamente estava travada por aquele trauma. E aí ele me ligou, foi em casa, e aí começou. Que aí eu lembro que ele tava sentado assim, ele pra falar, né, do passado, tal, e eu nem aí pro que ele já tinha feito, pra mim, tá bom, eu achava, né, que eu tava curada. Daí, do nada, ele começou a pedir perdão. Falou, filha, me perdoa por eu ter feito isso com a sua mãe, por eu ter causado isso em você. Eu vim aqui hoje, depois de 13 anos, eu vim aqui hoje te pedir perdão por tudo isso que eu fiz, e eu quero que você me perdoe, porque eu me arrependo. Eu não queria ter feito isso com vocês, eu não queria ter feito isso com a sua mãe. E eu sei o tão forte que a ligação que era nós dois, né? Sempre foi. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito apegada no meu pai, não era tanto apegada na minha mãe. E aí eu peguei e falei, não, pai, tá tranquilo. Que bom que você enxergou que de fato você errou, porque eu fiquei 13 anos querendo conviver com o pai, querendo ter aquele pai, querendo dar um grito e ter meu pai, e eu não tive. Então, que bom que você reconhece. A partir dali, eu comecei a entender o que era um perdão. E eu comecei a entender que eu precisava liberar aquilo para automaticamente liberar minhas frustrações sentimentais, porque além disso, do meu pai ter feito isso com a minha mãe, eu tinha tido relacionamentos anteriores que acabou comigo, que me mostrou um lado pior da vida, pior que as pessoas, o que fizeram comigo, eu nem imaginava que poderia existir, sabe? Falava, gente, um ser humano tem coragem de fazer isso. E aí passou. Eu lembro que eu fiquei lá no Grajaú, eu mandava áudio pra Luana, mandava mensagem, Lu, me manda você cantando, porque eu tô muito mal. Aí eu lembro que ela mandava áudio, ela, até hoje, ela me manda às vezes o louvor que eu pedia, que ela lembra de mim. E eu falava, Lu, me tira desse poço, eu não aguento mais. Aí ela, vem pra igreja, e aquilo relutando, né, dentro de mim. Aí um dia eu fui, peguei a Mariana, era só eu e ela, na época, peguei ela e fui. E comecei a ir de domingo, saía lá do Grajaú, vinha pra igreja, saía lá do Grajaú e vinha pra igreja. Aí um dia eu tava muito mal, não tinha levantado da cama, a Luana me levou na igreja do pai do Lucas. Aquele dia para mim foi o ponto-chave, sabe? Eu precisava aprender que eu precisava lidar com o problema de frente e voltar para o meu lugar, que era aqui no bairro, no Campo Limpo, onde eu nasci. E eu tinha que aprender a lidar com aquilo sem doer em mim, né? E aí eu lembro que eu peguei, vindo para cá todo final de semana. Lembro que às vezes, como eu tinha que pagar a minha passagem da Mari, eu lembro que a Thalita, na época, me dava dinheiro, falava, Nikitó, para você vir, tenha força. E eu vindo. Aí eu lembro que teve um encontro de mulheres na igreja. Aí, não lembro se foi a Lu ou se foi a Miriam. E no meio da oração eu só chorava. E aí a Miriam e a Lu falou, se você quer aceitar Jesus a partir de agora, você vem até aqui, a gente vai orar, tal. Eu lembro que tinha umas primas minhas no dia, tal. E aí ali eu aceitei Jesus. Isso foi em novembro de 2019. Eu aceitei Jesus. Só que antes disso, olha, gente, é sério. Antes disso teve um casamento, né? Um casamento dessa fulana aí, da Jaqueline. Eu indo para a igreja, ainda tava desacreditada, sabe? Aí, antes de aceitar Jesus, eu fui no casamento da Jaque. A Jaque também me influenciava bastante para a igreja, também falava, Nick, seu problema é a igreja, vai pra igreja, vai buscar Deus, tal. E eu, não, vou pro samba, vou cair no mundo. Aí fui no casamento dela. Lá do Grajaú pra Zona Sul, lá, nem sei o nome daquele lugar. Aí fui. Chegando no casamento,
O casamento da Jaque também é um testemunho milagroso. A coisa mais linda também é a história dela. Inclusive, ela pode até contar aqui qualquer dia também. Aí ela entrou, Jardim Ângela. Aí ela entrou na igreja e eu chorando desesperadamente. Gente, minha amiga do pagode, minha amiga do rolê casando. Ai, glória a Deus, não sei o que e tal. Aí ela entrou assim com o pai dela e ela falou meio assim de boca: você vai ser a próxima. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: ela tá louca, né? Tá biruta. Aí tá. Aí começou a pregação do casamento dela. O pai dela, todo bonito, né? Como ele é, começou a pregar e falou: esse casamento aqui tá acontecendo por obediência. E obediência gera bênção. Quando ele falou isso, aí que eu chorei mesmo. Parecia que só tinha no casamento. Chorei. Aí tinha uma bispa na minha frente, assim, ela falou assim: não chora não, você tem que ficar feliz pela sua amiga. Eu falei: mas eu tô feliz por ela tá linda. Eu tô chorando porque eu sei da história, isso aqui, tá, enfim. O casamento da Jaque foi só a profecia do meu casamento. Essa bispa, um outro pastor, não, porque você vai casar tal. E detalhe, a bispa ainda falou: eu dou 3 anos para você casar. Tá? Em 3 anos você vai casar, você vai ter seu marido do jeitinho que você quer, do jeitinho que você tá pedindo aí. Como que ela sabia que eu tava pedindo? Como que ela sabia que eu tinha um marido? O marido que eu idealizava na minha cabeça. É coisa de Deus mesmo, não tem como, a mulher nunca me viu. Aí, enfim, passou isso. Passou o casamento da Jaque. Além de tudo, eu peguei o buquê. Verdade, Jaque. Peguei o buquê no casamento dela. Falei: agora tá pronto, casei. Agora cadê o noivo? Não sei onde tá o noivo. Só que aí a luta veio, porque após eu aceitar Jesus, eu tinha que saber que eu tinha que mudar o meu interior, né? Não adiantava só eu falar: vou aceitar Jesus, vou parar de ir pro samba, parar de beber, e enfim, não era isso que eu queria mudar mesmo, eu queria me transformar. Só que ainda tava assim, eu costumo falar, que eu até falei no devocional esses dias, eu tava igual o cristão Raimundo, um pé cai, um pé no mundo, sabe? Eu ia pra igreja, aí quarta, quinta era samba. Eu ia pra igreja e ia pro samba. Eu tava assim: não, mas eu tô indo pra igreja, não tem nada não. Eu vou pro sambinha aqui, nem tô bebendo mais. Um exemplo, eu bebia um balde, a gente tava bebendo uma latinha. Não, Deus, mas eu tô bebendo só uma latinha, domingo eu tô na igreja. E aí eu fiquei fazendo isso por um bom tempo. Calhou de... Eu até anotei aqui. Aí o casamento da Jaque foi em agosto. Quando foi em agosto de 2019, o Rodrigo apareceu na minha vida. Só que aí, antes disso, eu relutando, eu ia para uma igreja aqui. Eu nunca me firmava. Eu sei que eu buscava Deus, eu buscava a minha melhor, mas eu não me firmava. E aí, em agosto de 2019, o Rodrigo me aparece na minha vida. Quem me conhece sabe que samba do Campo Limpo eu só ia ver o fonte. Fora isso, eu não pisava meu pé no samba. E aí a minha amiga falou: não, vamos no samba do Nino lá, não sei o quê, vamos. Tá bom, o que eu vou lá fazer samba de Nino? Eu não gosto, gosto de samba antigo, né? Não gosto de samba, não gosto. Aí, lá vai eu pra esse samba. Tá bom, o tempo passou, tal. Nesse dia o fonte tocou. Não, o fonte tocar, eu vou. Isso eu já tinha ido pra igreja no domingo de manhã, eu tinha ido pra igreja. Quando foi no domingo à tarde, eu fui pro samba. Aí fiquei lá conversando com o Rodrigo, tal, com o Rodrigo Paulo. Aí o Rodrigo me cumprimentou. O meu marido me cumprimentou. Só que me cumprimentou diferente. E eu nunca tinha nem olhado pra cara daquele cara. Falei: meu, tá louco. Nem passava na minha cabeça, mesmo porque ele usava a aliança dele nesse dedo aqui, ó. E eu via. Falava: olha só, coitada da mulher desse cara. Aí veio e me cumprimentou diferente. Enfim, tá bom, passou. Aí começou. Depois desse samba, eu tive várias experiências com Deus que Deus falava: vem a mim, vem a mim. E eu sentia assim: sua hora tá chegando. Tudo que você pediu lá bêbada, lá atrás, sentado, olhando pro céu, tá chegando. Só que o que você vai fazer? Você vai ficar assim, um pé cá, um pé lá, um pé no mundo, e aí? Como que vai ser? E aí o abençoado começou a me procurar. E eu já tinha aceitado Jesus, né? E eu já tinha falado: Deus, eu preciso de um marido assim. A Jaque me profetizou e você me manda isso? Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí eu peguei e daí ele começou as investidas, né?
Instagram, Facebook e tal, e eu já sabia que ele tinha uma pessoa, enfim. E aí eu bloqueei, não queria saber, e todo mundo que vinha falar pra mim, ele te olhou diferente, tem alguma coisa em você que ele não quer sair de cima. Tem alguma coisa aí, eu não quero isso pra mim, gente, eu não nasci pra isso não quero homem pagodeiro, não quero, pela misericórdia, já vim de relacionamento falido, não quero saber disso, tô fora. Aí bloqueei ele, não, mas eu quero só sua amizade, não quero a sua amizade, não quero você perto de mim, eu preciso ter minha vida com Deus, e eu quero ter minha vida com Deus pra eu ter um marido abençoado, não quero, me afastei. Aí, quando foi, isso foi em 2019, tá. Aí aceitei Jesus, veio as investidas e tal. Aí, do nada, eu tava, por exemplo, tava no Campo Limpo, ele é Uber. Aparecia o ser humano do nada. Você tá onde? Não, eu tô indo pegar a perua. Não, eu te levo em casa. Tava na casa da minha tia no Campo Limpo. Você tá onde? Eu tô aqui na rua. Eu te levo em casa. Falei, meu, Deus, pelo amor de Deus, Deus, que é isso? E aí eu já tava mais firme na igreja, só que ainda ia assim, ia cá. Aí do nada eu parei de ir pra igreja. Falei, não, eu tô bem. Tô suave, parei. Só que ainda assim não tava aceitando ele, não queria ele de jeito nenhum. Só que aí eu fazia entre linhas, ia numa igreja aqui, ia ali, fazia um curso de mulheres cristãs, ia levando assim, empurrando com a barriga. Foi aí que isso foi em agosto, aí quando foi em dezembro, dia 9 de dezembro, eu fui na casa de uma tia minha e falei para ela que ele estava investindo demais e que eu não queria... colocava vários chantais. Falei para minha tia, eu não quero mais esse cara, eu preciso de Deus, eu quero Deus, só que eu não sabia como. Eu achava que como eu já tinha me reerguido, a Luana já tinha me ajudado, a Jaque já tinha profetizado, Deus ia fazer um milagre se eu não fizesse nada. Na minha cabeça era assim. Aí, dia 9 de dezembro, eu fui na minha tia, ele tava na rua, eu chamando o Uber, ele passou. O que você tá fazendo aí? Eu tô chamando o Uber pra ir pra casa. Ele, não, eu te levo. Eu falei, meu, não é possível. Aí cheguei na porta de casa, entrou aqui na porta de casa, ele foi e me deu um beijo. Nessa que ele me deu um beijo, eu falei, tá errado. Você tem uma pessoa, eu não quero isso pra mim, tá errado, não quero. Aí, enfim, aí eu peguei, comecei a ficar, a ir pro samba, aí que eu vi que ele tava mesmo na minha, vou pro samba então. Agora eu vou começar a ir pro samba Nova Evidência, que eu quero ver ele. Ia pro Nova Evidência. Só que aí chegou um momento que Deus deu um estralo. Falou assim, você quer mudar, você não faz por onde mudar, e você quer ter um casamento abençoado? Aí fica fácil, né? Foi bem nítido assim que Deus falou comigo. Aí eu lembro que aí eu tava caminhando, ele veio caminhar comigo e eu falei para ele, eu falei, olha, eu não sou mulher disso, eu já vim tenho uma bagagem muito grande e eu não quero isso para mim. E eu vou cuidar de mim e tchau. Aí foi que a gente começou a ficar, assim, dias, assim, ficamos mesmo, ficando. Eu tava um dia na praia, ele foi até lá na praia só para me buscar, que eu passei mal lá, voltou. E aí a gente foi ficando. Quando eu fui ver, eu já tava além do que apaixonadinha, né? Eu achava. Aí eu lembro que no meio disso, que a gente teve relação, tudo mais, que a gente se relacionou, ele virou para mim e falou assim, olha, eu sei que o que a gente está fazendo é completamente errado, mas você vai ser minha mulher, eu vou ter um filho homem com você e vai se chamar Yuri. E vai nascer no dia 9/12, no dia do nosso primeiro beijo. Eu falei, esse cara tá louco. Ele tem uma pessoa, eu tô aqui, nesse meio, não, ele tá maluco, só pode estar maluco. Aí corri dele mesmo. Aí bloqueei e, caí no mundo. Fui para vários sambas, só que aí já fui para longe. Esqueci, deixei ele para lá. E fui para longe. E esse homem não me dava paz, não me dava paz. Um belo dia, a gente voltou a ficar de novo. Voltou a ficar. E aí chegou a hora que já não dava mais. Ou era ela, ou era eu. Não tinha o que fazer. E aí, dia 9 de fevereiro, ele falou, tá bom, eu vou ficar com você e eu quero ficar com você porque eu já falei que eu quero ficar. Só que, gente, tinha um casamento marcado. Só que o casamento era aquele casamento, quem conhece, desculpa, mas eu vou ter que expor porque faz parte da história.
era da outra religião. E essa religião, a gente sabia que se esse casamento acontecesse, ia, como é que fala? Amarrar ele para a vida inteira. E aí eu peguei e falei, mas existe um casamento aí que vai acontecer. Ele falou, não, eu não vou casar. Eu não quero casar nessa religião. Nunca fui dessa religião e não vou casar. Eu já falei que é com você que eu vou ficar. A pessoa é do candomblé, Lu. O casamento ia ser voltado todo pro candomblé. E aí eu falei, então tá bom. Então, se você não vai casar, então a partir de agora você toma uma decisão. É aqui ou lá. Decide. E aí ele decidiu. Veio pra cá. Em um mês eu engravidei do Yuri. E aí começou a minha transformação. Porque até então eu achava que. Sei brincar de casar. Eu sei casar. Eu sei ser uma mulher casada. Eu sei ser uma esposa. E começou. Só que aí veio as situações do pagode, veio. Eu comecei a enxergar de fato quem ele era. E aí Deus falou comigo. Se você não mudar, se você continuar essa mesma, você vai ter mais um relacionamento frustrado. Vai ser mais uma tentativa de ser feliz e você não vai me buscar. Isso que é o pior. E aí eu engravidei do Yuri. E aí peguei Covid. O meu encontro com Deus foi aí. Peguei Covid, ele ainda tocava, né? E aí eu fiquei 14 dias isolada, só ele cuidando de mim. Foi a primeira vez que eu fiquei 14 dias longe da Mari, né? E aí, nesses 14 dias, eu entrei no meu quarto e falei, Deus, se não for da sua vontade, tudo bem, eu posso estar grávida, não sei se foi a escolha certa, mas que o Senhor me mostre nesse quarto, porque eu não vou poder sair daqui. Então, o Senhor me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me apegar, ou o Senhor tira ele de vez da minha vida, ou o Senhor me transforma para eu arrumar uma outra pessoa, independente se eu tiver filho ou não quero saber. E aí, eu lembro que esse louvor primeiro que a Thalita colocou foi o que mais me tocou, porque eu lembro que eu fechava, quando ele saía para tocar, eu fechava a porta. E aí era Deus comigo o tempo inteiro. É eu, você agora. O que você quer mudar? Que relacionamento você quer ter? O que você precisa curar aí dentro? E aí foram uns 14 dias me perdoando por ter passado por situações que eu me permiti passar dos relacionamentos anteriores, perdoando meu pai pela situação que ele colocou a nossa família, e comecei a buscar Deus. Lia livro, lia Bíblia, ouvia louvores. E aí ele trabalhava de Uber na época, ainda trabalha, ele trabalhava de Uber, tocava e só ele cuidava de mim. Então, tipo, eu passava mal, eu tinha que ligar, você tá onde? Não tô conseguindo levantar da cama. Porque quando eu soube do resultado do Covid, aí, porque eu não sei quem pegou, sentiu a mesma coisa. Quando eu descobri que era uma falta de ar insuportável, era um nervosismo insuportável que causa esse vírus, né? E aí eu passei muito mal, muito mal, muito mal. Teve dias dele me levar carregada pro banheiro, assim, desmaiada, sentar no banquinho para tomar banho para ele desembaraçar meu cabelo, porque eu não tinha força. E eu falava, Deus, ele não me ama o suficiente, assim, para ele estar fazendo isso por mim. Eu tô grávida, mas por que eu tô grávida desse cara, Deus? Eu ficava pensando assim, né? E aí foram uns 14 anos, os ali, pedindo, buscando, chorando. Ele saía, eu ajoelhava, ia me arrastando na cama, chorava. Deus, me tira dessa situação. E aí Deus começou a me mostrar o que eu tinha que fazer para eu não ter aquele Rodrigo de antes e o que eu precisava mudar dentro de mim. E eu comecei a aprender a mulher que eu tinha que ser para ele naquele momento. Mas um relacionamento falido. A gente foi até a igreja. Eu lembro que ainda essas vindas e vindas de pagode já começou a me incomodar. Deus tirou as pessoas que tinham que tirar do meu caminho. Amizades que eu achava que era amizade, Deus tirou. Perdi totalmente a vontade de ir para samba, porque ainda eu ia com ele, às vezes grávida. Deus tocou em mim no samba do Espada. Eu sentada assim, porque eu comecei a ir para o samba e enxergava de fato quem ele era, e aquilo tudo em volta que acontecia, e eu sentava e emburrava. Falava, eu não quero isso pra mim, eu não quero esse marido pra mim, porque eu não quero viver aquilo que minha mãe viveu, eu não quero viver aquilo que eu vivi com o pai da Mariana, por exemplo, eu não quero. E aí eu lembro que Deus tocou em mim no samba e falou assim, se você não quer, então não compactua, vai embora daí, o que você tá fazendo nesse samba? Aí eu lembro que era a última música, eu falei, vamos embora agora, não cumprimenta ninguém, vamos embora agora, e vim embora. E aí ele começou a sentir, né, eu sabia que isso ia acontecer, que samba
e bebida ia começar a te incomodar pela intimidade que você teve durante o Covid, porque ele viu a minha mudança, assim, da água pro vinho nesses 14 dias. Eu entrei uma Nicole nesse quarto e eu saí outra Nicole desse quarto. Que eu comecei a me perdoar, eu pedia para Deus tirar tudo aquilo que estava me matando por dentro, todas aquelas desconfianças, todas aquelas inseguranças. E aí ele pegou, e aí teve um dia que eu falei para ele, eu falei, olha, eu já sei o que eu quero para mim, eu não quero mais esse negócio de samba, não quero mais bebida, eu não quero estar em casa cuidando de filho e chegar o marido com um bato de cerveja aqui, eu não quero mais isso para mim. Então, eu consegui, nesses 14 dias, colocar o pé no chão. Deus me deu uma... Poderia muito bem virar para mim e falar assim, então, você me conheceu assim, né? Você me conheceu assim. Então, se você aceitou até hoje, foi porque você quis. Então, eu sou assim. Ele poderia ter falado isso. E aí, eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, não, tudo bem. Eu não vou beber mais. Eu vou... Só que da música você não vai me tirar, não. Da música você não vai me tirar. Eu falei, seja o que Deus quiser. E aí, ele tinha parado de beber quando foi um dia, porque o que a gente não vê o Instagram conta, né? Ele lá tocando, filmaram ele com uma latinha. Aí ele com essa latinha e eu orei. Falei, Deus, eu falei pro senhor que eu não queria um marido assim. Como que ele fala pra mim que não ia beber e agora ele tá bebendo? E aí ele chegou em casa. Quando ele chegou em casa, eu tava de resguardo já do Yuri, já tinha ganhado o Yuri. E nisso, antes de ganhar o Yuri, todo mundo fizeram até aposta com ele. Gente, eu vou ganhar. O Yuri vai nascer dia 9 de dezembro. Dia 9 de... O meu primeiro beijo com a Nicole. E o Yuri nasceu dia 9 de dezembro. E aí, ele chegou em casa e falou. E eu falei pra ele, eu falei, olha, ontem a gente teve uma conversa e eu falei pra você que eu saí daquele quarto viva, porque Deus me deu essa oportunidade, porque quem pegou Covid, muita gente não voltou. E eu peguei e voltei. Então, se eu voltei, é porque Deus ouviu minhas orações e entendeu o que eu quero para minha vida. E eu também entendi o que Deus quer para mim. Então, se não for você, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu não quero assim. E a coisa que eu nunca tinha feito nos relacionamentos anteriores, aquela culpa que eu tinha da separação dos meus pais, de me sentir sozinha, eu não tinha isso dentro de mim. Só que Deus transformou aquilo dentro de mim nesses 14 dias de Covid. E aí eu lembro que ele virou pra mim assim, tinha chegado do samba, me deu um beijo com o House, achou que eu não tinha visto a bebida e nem sentido o cheiro. Eu falei, ó, não adianta você te falar, House. Eu vi que você bebeu porque tem foto. Então, assim, a partir de hoje, se você não for pra igreja comigo, se você não entregar sua vida pra Deus junto comigo, nosso casamento vai acabar aqui, porque eu quero ter uma vida com Deus e você tá me atrapalhando. Eu falei exatamente assim pra ele. Aí eu lembro que ele pegou, virou pra mim assim, então tá bom. E foi tocar de novo. Falei, pronto, já era, né? Já vou começar a criar aqui na minha cabeça como é que eu vou fazer para criar filho sozinha. Já comecei tudo na minha cabeça. Ele voltou de madrugada. E nisso eu peguei e falei assim, quando ele saiu, eu falei, Deus, tá nas suas mãos. Eu não vou fazer mais nada. Quando ele voltou do pagode, ele virou para mim e falou assim, amor, amanhã a gente vai se batizar. Eu não quero mais essa vida para mim. Aí eu olhei assim, não, tá bom. Então a gente vai se batizar. E aí a gente se batizou. Isso foi num sábado, no domingo a gente foi pra igreja, já participando do culto e a gente se batizou. E aí veio mais provas, mais lutas, lógico, com certeza. Teve calúnias e tudo mais, enfim, da situação que foi em si, né? E aí o pastor falou, ó, vocês se batizaram, mas agora vocês têm que casar. Porque não pode, não é porque vocês tiveram filho, né, que vocês não vão casar. E aí eu falei, Deus, é da sua vontade ainda eu casar com ele? Porque eu não sei, não. Ainda tem coisa que eu não gosto, tem amizades que eu não quero mais pra minha vida, é ciclo que eu não quero mais, são 20 anos ali, eu quero que tire ele. Assim, eu comecei a impor tudo que eu aprendi nos 14 dias, sei lá como, porque Deus foi colocando as direções assim em mim. Falei, eu não quero sofrer. Eu quero um marido assim, assim, assim. Então, se não for ele, que o senhor tire da minha vida agora. Não vou casar. Falei, não vou casar. Se for para me casar, o senhor me dá uma resposta, porque eu não vou casar. E aí eu lembro que ele pegou e já estava saturado da noite, já não queria mais ficar em casa. O Yuri pequeno, então ele queria curtir, quando ele não curtiu dos outros, ele queria curtir. E aí eu fui orando. Automaticamente ele começou a ver minha mudança, porque eu tive que mudar a minha forma de falar, eu tive que mudar a minha forma de agir, eu tive que sair e parar de compactuar com tudo que ele fazia, porque não é porque eu conheci ele daquela forma que eu ia ter que aceitar ele daquela forma, né? E aí eu peguei e falei, bom,
se Deus tá falando que a gente vai casar, vamos ver. Eu ainda preciso de uma resposta. E ficou os dois, umas 2 semanas. Eu não olhava muito pra cara dele, ele não olhava muito minha cara. E aí ficava aquilo, eu orando, pedindo sabedoria para Deus. E aí Deus deu a resposta para mim e para ele, de uma forma assim, surreal. Que não dá para contar em detalhes, gente, que é muita coisa. E aí eu comecei, um dia eu até falei para Thalita no grupo, eu comecei a aprender a ler provérbios, porque eu precisava ser essa mulher, que ele precisava me enxergar como uma mulher de Deus, porque não adiantava eu querer um homem de Deus e não ser uma mulher de Deus, né? E aí a gente casou. Depois que a gente casou, a nossa vida virou de ponta cabeça, assim, porque a gente achou que estava acertando, que a gente estava, só que aí acertando não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer luta, não vai acontecer prova. Não, Deus, a gente tá tudo certo, ó. A gente frequenta a igreja, a gente segue a sua palavra, a gente casou, fez tudo certinho agora. A gente já se perdoou, a gente confessou os nossos erros perante a Deus, perante as pessoas envolvidas. Então, assim, acabou, né? Não tem mais luta, não. Aí que teve mesmo. E aí eu lembro que eu via que ele relutava, né? Tipo, eu não quero ir mais pro samba, mas ele ia. Eu não quero mais cumprimentar aquela pessoa, mas ele cumprimentava. Eu não quero mais curtir, mas curtia. Ficava naquilo. E aí eu tive que a minha fé do 14 dias, eu tive que redobrar. E aí eu comecei a me apegar a Deus. Eu lembro que uma obreira falou assim pra mim, Nick, quando ele sair pra tocar, você fala, não, amor, tá bom, Deus te abençoe. E ora, faz Deus, que ele pegue nojo desse lugar. Que ele volte sem ele venha para casa sem vontade de voltar. E isso foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. A gente se batizou, quando a gente se batizou, muita gente começou a ver nossa mudança, né? A minha forma, principalmente, hoje em dia, é muito engraçado, porque tem gente que vai falar comigo e fala assim, não, mas eu vou falar meio assim com a Nick. Eu falo, não, gente, pode falar, tô de boa. Porque as pessoas não é tão engraçada a transformação que Deus fez que ainda não foi tudo tão rápido que as pessoas param e falam, meu, é você mesmo? Você não vai mais pro samba? Você não bebe mais? Como assim? Como que você passou por tudo isso? E detalhe, gente, eu ia pro samba grávida e as pessoas falavam assim, meu, essa menina tá grávida do Digo. Essa mulher vai casar com o Digo, ela tem certeza do que ela tá fazendo? Gente, nem eu sei como que foi, nem eu sei, porque eu entrei nesse barco. Como eu entrei? Quando eu vi, eu já tava, quando eu vi, já tava grávida. Quando eu vi, eu já não era a Nicole que eu me sentia, eu já não conseguia sentir o cheiro de cerveja, eu não conseguia estar naquele ambiente de pagode, por mais que eu vivi minha vida inteira naquele lugar, eu não conseguia. Deus parecia que quando eu chegava, ele me empurrava assim, ó, vai embora, vai embora, vai embora desse lugar. E aí, automaticamente, ele viu aquilo que me incomodava. E aí, quando ele fez essas profecias dele que ia casar comigo, que foi tudo mesmo que aconteceu, ele não sabia que o meu sonho era ser mãe de um menino. Ele não sabia, eu nunca tinha compartilhado isso com ele, porque dentro de mim isso era uma coisa impossível. Não vai acontecer, eu não vou casar. Você acha que eu vou casar? Eu vou ter meu filho? Eu vou ter um casamento abençoado? Não vou. Só que eu tive que passar por tanta coisa, me moldar tanto por dentro, que Deus foi fazendo tudo aos poucos. Doeu. Foi um ano assim, foi 1 ano e meio sofrendo, sabe? Sofrendo calúnia, aí não ia pro pagode para acompanhá-lo. Era falação, a gente era o centro das atenções, sabe? E aí a gente sofreu no meio do divórcio dele, porque nesse meio ele teve que assinar divórcio, era a ex que não deixava ver as crianças, então, enfim, a gente passou por muita coisa mesmo, muita coisa. E eu ali, mantendo minha fé, não me desdobrei nem 1 minuto, ajudando ele o tempo inteiro. E aí Deus começou a me usar para confortar ele, né? E aí teve um dia que eu parei e falei, meu, realmente é isso, né? Deus me transformou mesmo. Olha a transformação que eu tô fazendo na vida dele, né? E aí eu lembro que eu fui um dia para a igreja e ele tinha que ir tocar. E aí eu fui sozinha e aquilo ficou no meu coração. Eu falei, Deus, eu pedi para o Senhor que eu queria um marido que me acompanhasse na igreja, não queria ir sozinha, sabe? Eu pedi, me ajuda, né? E saí da igreja e fui encontrá-lo na choperia. Quando eu cheguei na porta da choperia, eu não entrei, eu fiquei na porta. E os meninos, Nick, entra. Não precisa pagar, não, passa aqui, deixa você passar. Eu falei, não, gente, eu vou esperar o Rodrigo aqui fora. 12:00. Não, vou ficar aqui. Vou ficar esperando ele aqui, não vou. Do nada apareceu uma mulher do meu lado. Falou assim, o que você tá fazendo aqui sozinha? Eu falei, tô esperando meu esposo, que ele tá tocando, já tá acabando, e eu não vou entrar, porque eu saí da igreja agora, então eu vou esperar ele. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, olha, ela sem saber de nada, nunca tinha visto aquela mulher.
ele vai sair desse ciclo, viu? Deus vai tirar ele. Deus já plantou isso no coração dele. É por questão de tempo. Deus vai tirar ele desse lugar. E todas as suas orações, toda essa fé e toda essa pessoa que você se transformou, Deus vai tirar ele de lá, porque ele vai ver isso dentro de você. Pode ficar tranquila. E detalhe, já ele vai estar tocando para Deus, viu? Você pode ver que já ele vai estar tocando para Deus. E eu assim pra mulher. Falei, gente, essa mulher me conhece da onde? Falei, tudo bem. E comecei a profetizar aquilo dentro de mim. E aí, ele desceu. A gente foi embora e com a cara desse tamanho. O que você foi? O que foi? Não, nada. Isso foi, acho que janeiro, fevereiro. Quando foi em abril, ele chegou do nada. Amor, acabou. Falei, acabou o quê? Não vou tocar mais. Acabou, não quero mais. Falei, como assim? Não quero mais. Já mandei mensagem no grupo dos meninos, não quero mais isso pra mim. Você tá falando sério? Tô. Deu um mês, ele vendeu todos os instrumentos dele. Como? Não sei. E Deus faz a obra tão completa que fez não doer, né? Porque 20 anos convivendo, 20 anos naquele mesmo ciclo, tocando e tal. Eu falei, meu, agora lascou, né? Porque ele vai parar de tocar e ele vai surtar, né? Porque além dele gostar, é uma coisa que ele conviveu durante 20 anos. Mas não, Deus fez a obra completa. E aí Deus tirou ele. Quando Deus tirou ele, aí a nossa vida começou a andar, porque a gente começou a se apegar mais, a gente começou a ir mais para a igreja. Eu me firmei muito mais, aprendi muito mais a lidar com os meus filhos, lidar no meu casamento. Cada situação que vinha, eu tenho um livro que a gente ganhou no nosso casamento, que é Casamento Blindado. O índice, né? Como lidar nas situações tal, como lidar com o filho de outro casamento, como lidar com isso aqui. E ali eu comecei a aprender. E na frente fala o versículo, olha, lê tal versículo que você vai aprender, lê tal versículo. E ali eu fui me alimentando. E com isso a gente foi se firmando e ele começou a enxergar aquilo em mim. Aí um dia eu perguntei para ele, você tá sentindo falta do pagode? Ele falou, não, nem um pouco. Não quero mais essa vida para mim, não quero mais. E excluiu todo mundo, apagou vontade de todo mundo e não sentiu falta. Aquela mesma falta que eu também não sentia mais e hoje também não sinto, não vejo brilho, ele também não vê mais. Então, nisso tudo, eu entendi que eu precisava mudar. Se eu não perdoasse meu pai lá atrás, se eu não tivesse tido meu sozinho, meu secreto ali com Deus nesses 14 dias de Covid, eu não teria o casamento que eu tive. Se eu não fosse buscar, se eu não fosse entender, se eu não fosse obediente à palavra dele, se eu não fosse buscar ele no secreto de verdade, eu não teria tido nem o casamento, seria mais um sofrimento, tava de novo no fundo do poço pedindo pra Luana mandar áudio para mim. E aí, nesse quase 3 anos, a palavra do pai da Jaque, assim, ó, entrou no meu cérebro, obediência gera bênção. E eu falava, não, eu tenho que ser obediente a Deus, tá bom? Se Deus colocou essa pessoa na minha vida, alguma coisa ele quer fazer na minha vida, então eu vou ser obediente. Comecei a me alimentar. De tudo que fosse de Deus, eu comecei a me alimentar. E aí Deus foi transformando. Hoje ele vai comigo nos cultos, participa, a gente foi mó legal que a gente foi chamado para ser coordenador do Anjos da Madrugada, então ali a gente consegue contar a nossa vida também, usar nosso testemunho também, né, para poder edificar e transformar as vidas das pessoas, e eu vejo que hoje eu sou uma outra Nicole. Quem me conhece pode falar assim, a minha forma de falar, de agir, são coisas que eu vou na pessoa certa para agir, sabe? São tantas mudanças, tantos detalhes que Deus mudou na minha vida. Deus transformou minha vida com o meu pai, Deus transformou minha vida com a minha mãe, porque ainda assim eu tinha aquele bloqueio com ela. Hoje eu consigo conviver com a minha mãe, hoje eu consigo ter conversa com a minha mãe. Então, assim, hoje eu vejo a vida do meu irmão sendo transformada através da minha vida e do Rodrigo, a vida da minha filha, ela indo para a igreja. Voltei a ter contato com a Camila. Eu lembro até hoje o dia que Deus tocou no meu coração para mandar mensagem para minha prima também, que a gente crescemos junto e por algum motivo a gente foi separado. Então, Deus começou a colocar tudo no eixo, sabe? Tirou todo mundo que tinha que tirar, que eu era totalmente cego, deixou quem tinha que deixar e colocou quem de fato iria agregar, sabe? E hoje eu entendo que
que se não fosse pela vida do Rodrigo, eu não teria ido buscar Deus. Porque o que mais me machucava e o que travava a minha vida era a minha vida sentimental. E a gente aprende que acima de Deus, depois de Deus, o nosso casamento, é a nossa vida sentimental. E se a gente não tratar isso, trava, né? Trava tudo. E minha vida estava literalmente, porque se a gente não entende o nosso valor, a gente acaba recebendo qualquer coisa. E eu não entendia isso. Para mim, eu tinha que aceitar. Não tive meu pai, gente. Eu sinto falta. Eu preciso de uma espécie de um homem na minha vida. Eu preciso de um cara para falar. Mas não, a minha necessidade era só Deus. Entendeu? Eu só precisava de Deus aqui para preencher aquele vazio que meu pai um dia deixou, para eu aprender a me posicionar e tudo mais, né? E aí eu até gravei isso aqui, só para finalizar antes que eu perca o tempo. Eu até escrevi aqui. Não sei se vocês repararam que no começo da história da música do Louvor do Thales, a resposta, ele fala uma profecia, né? E aí tem assim: o mundo nos pede respostas, pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma, as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza. Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. E aí aqui eu coloquei, né, na hora que ele fala, o mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas, todo mundo falava, cadê a Nicole no samba? O que aconteceu? A Nicole sumiu, não veio mais pro samba, a Nicole e o Rodrigo junto, tem alguma coisa errada. E aí tem a outra parte. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Porque vinha calúnia, vinha julgamento, veio as amizades que se afastaram da gente automaticamente com a gente junto, né? Então, e aí tem a outra parte. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. Fomos e ainda somos assuntos nas rodas. Quando eu principalmente ia para o samba, eu era a chacota de todo mundo, né? Tipo, não, você acha que ela vai pra igreja? A família toda é de outra religião, ela cresceu em outra religião, ela ir pra igreja, ela buscar Deus, até parece. Eu era uma pessoa improvável para todo mundo. Ninguém acreditava, todo mundo falava, não, imagina. Você acha? Não tô aqui, gente, para julgar ou condenar outra religião, entenda. Cada um busca o que é melhor para si, mas se eu não fosse buscar Deus, que era o meu chamado para isso que eu entendi, eu não estaria nem aqui conversando com vocês, porque para mim isso era irrelevante, entendeu? Então, o que eu falei aqui foi só 5% daquilo que Deus me tocou, que bem que a Thalita falou que nada do que eu escrevi aqui, eu falei quase, eu fui só falando, então que Deus possa, a minha história possa mexer com a vida de vocês, e graças a Deus eu tive uma Jaque, uma Lu, uma Luciana, que um dia ela falou para mim, Nick, você vai ter uma aliança igual a minha. E eu, essa mulher é louca, eu não vou casar não, gente, até parece. Então, acredita, se é o seu sonho, Deus cuida de cada detalhe, gente. Deus, o Rodrigo não é perfeito, ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita, mas ele me deu aquilo que eu pedi, sabe? Eu preciso de segurança, eu precisava ser uma pessoa segura, eu precisava curar meus traumas, eu precisava receber amor, não sabia receber amor, gente. Não sabia, porque eu não recebia. Eu não recebia, só achei gente interesseira, gente que sabe, só recebi traição. Eu não tive exemplo de um casamento abençoado na minha casa. Era briga, era traição, era... Então, a minha história, eu vejo como isso, sabe? Eu tive que como Mateus 16, 24 fala, se eu não negar-se a mim mesmo, tudo aquilo que eu aprendi, tive de bagagem no passado, eu não estaria aqui, entendeu? Então, o conselho que eu dou, sabe? Se vocês estão passando por alguma coisa, se você acha que tem que mudar alguma coisa, talvez para destravar outra, curar, dar perdão, liberar perdão, é a melhor coisa da vida. Hoje eu consigo falar com os meus pais de coração aberto, sabe? Eu consigo falar... às vezes a gente tem, sim, uma vez ou outra de opiniões que é diferente. Às vezes eu falo, né, mas lá atrás, tal. Mas não dói mais, sabe? Ele entendeu o mal que ele fez e ele me perdoou e tá tudo bem. E eu também me perdoei por ter passado algumas situações que aquilo ficou cravado, sabe, no meu coração. Quem tem pais separados sabe como é. É muito difícil quem não tem pais separados e cresce evoluído. É muito difícil. Eu não conheço.
Eu não conheço. E como eles se separaram, eu tinha só 10 anos, eu cresci com aquilo. Ai, porque não presta, porque homem não existe. Ai, porque isso. Então, como que a gente vai ter... A minha filha, até eu casar com o Rodrigo, ela falava, mãe, eu não vou casar não. Pra que eu quero casar? Sai fora. Olha o que você era passou com meu pai, olha não sei o que. Então, eu precisei me transformar através também com o Rodrigo me ajudando, através da vida do Rodrigo, para poder mostrar para minha filha que tem sim, gente, tem solução para esse trauma, e é só Deus, porque Deus que faz o milagre, não tem como eu mudar minha personalidade, não tem como mudar, eu sou assim, não, é só Deus fazendo um milagre, e eu entendo que eu sou um milagre de Deus, porque quando eu vejo as minhas atitudes lá atrás, que eu olho hoje, eu falo, Deus, o Senhor fez um milagre mesmo, porque tem coisas que hoje Deus prova tanto da minha vida, parece que Ele coloca assim, vamos ver se você realmente mudou, vamos ver se você realmente está seguindo aquilo que eu te ensinei, sabe? Hoje eu ando com a minha Bíblia na bolsa, deixo lá aberta na minha mesa, assim, porque a cada coisa que vem, que eu, vou ler a Bíblia, vou me alimentar de Deus, porque eu não quero ser aquela Nicole de antes. Você não vai, tem gente que vem e, sabe, tenta me provar mesmo. Olha, você não vai ver a Nicole de antes, então Deus te abençoe, tchau, obrigado, tá? Então é assim, e esse devocional que a gente está participando também todos os dias está sendo muito, muito, muito edificante na minha vida, muito. Porque as amizades eu tenho de contar dedos, assim, agora. Que eu posso contar alguma coisa de Deus, que eu posso, aconteceu isso, Deus falou comigo. São poucos, não tem. Não tem, porque Deus, graças a Deus, Deus tirou. Entendeu? Deus tirou aquilo, e aquela venda dos meus olhos, sabe? Deus tirou. Então, se era isso que eu queria compartilhar, não falei nada do que eu queria, não falei tão lindo como eu queria também, e foi o que eu senti no coração, e só quero agradecer vocês, Jaque, Lu, Camila, a Letícia também participou muito da minha história, sabe como era, sabe como foi difícil. Tem coisas aqui que eu contei que ninguém sabe, que só era eu e Deus, e compartilhei com vocês. E eu nunca contei tão em detalhes assim, mesmo que ainda falta muita coisa, mas tão em detalhes dessa forma. Essa questão do meu pai, por exemplo, acho que só o Rodrigo sabe que a gente se perdoou. Nunca compartilhei essa minha conversa com ele, mas todo mundo sabe as coisas que ele fez, né? Que é o que mais, geralmente, a gente captura aquilo no cérebro mais o que faz mal, né? E foi o que mais compartilhava, porque era o que mais me doía. Então, eu precisei liberar esse perdão com meu pai para hoje ter a minha vida com Deus, para hoje ter o meu casamento, para hoje, através da minha vida, da minha mudança e do meu íntimo com Deus, Deus transformar a vida do Rodrigo, Deus transformar a vida do meu irmão, as pessoas me chamarem para me usarem como exemplo. Isso para mim, sabe, hoje eu recebi um áudio muito lindo de uma irmã da igreja, que às vezes a gente acha que a gente não é notado. Por mais que a gente, não, tá, eu tô com Deus, mas não, as pessoas notam e é muito lindo ver isso, porque antes eu só era taxada como a Nicole louca, a Nicole do samba, a Nicole isso, a Nicole aquilo. E hoje não, hoje essa visão minha mudou, graças a Deus. E Thalita, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. E era isso, gente, que eu queria compartilhar, e obrigada por quem ficou aqui e ouviu um pouquinho da minha história. Amém, amém, glória a Deus pela sua vida. Não sei nem dizer assim a palavra, mas como é bom ouvir, né, o testemunho, porque às vezes a gente se conhece, né, a gente se conhece tanto tempo dos sambas, né, mas a gente não sabe o que acontece a fundo na vida das pessoas. E aí quando você vê a pessoa que você já gostava, você acaba gostando mais e admirando mais por todo o processo que você passou. E assim, eu acho que o que eu tiro de lição de tudo, assim, do que você falou, de todas dessas bênçãos, eu hoje estava até falando isso com uma amiga, né, que muitas vezes o medo, o perdão, ele nos para, né, ele quer nos parar. Então, tudo começou através do seu pai, e a bênção também começou através dele a partir do momento que ele pediu perdão e que você perdoou ele também, né. Então, o quão importante, porque a falta de perdão, o medo, ele nos para muitas vezes e não deixa que a gente venha prosseguir. Então, se alguém tem aqui algo, né, alguma mágoa de alguém, libera o perdão para essa pessoa, independente se ela pediu ou não para você, mas que vocês possam liberar esse perdão. Porque a falta de perdão, ela faz mais mal para quem não está perdoando, para nós mesmas,
às vezes a pessoa nem sabe o quão ela te feriu. Às vezes ela nem tem noção do quanto ela te feriu. Mas você que não liberou aquele perdão, tá fazendo mal para você. E ele às vezes sabe, tipo, eu magoei, mas não tem noção do quanto. Então, a falta de perdão, gente, ela trava em muitas áreas, em muitos aspectos das nossas vidas. Então, que hoje vocês possam ter sabedoria de orar a Deus e de pedir para que Deus venha dar essa sabedoria para que vocês possam liberar esse perdão. E que vocês possam destravar a vida de vocês, assim como o medo. Hoje tem a Lari não está aqui hoje, mas ela faz tempo que ela tirou carta, tirou carta acho que com uns 20 anos, ela está com 26, 27. E aí nesses dias, Deus me deu uma revelação, assim, sobre ela, sobre essa questão da carta, e o pai dela leva ela no trabalho todos os dias, e eu falei para ela, assim, o medo quer te parar, e eu tive um sonho, uma revelação, e eu falei assim, você precisa enfrentar esse medo, você precisa tirar a carta, porque se Deus já te usa agora, imagine quando você tiver a carta, e o pai dela comprou o carro, e o carro estava lá parado, e eu falei, minha filha, bora, falei, Deus mandou falar, ele não age no medo, confia em Deus. E aí a mãe dela falou assim, ela foi trabalhar hoje de carro dirigindo, que não sei o que. Aí hoje falei para ela, falei assim, tá vendo? Eu falei, olha como Deus é bom, assim. E às vezes parece ser bobo, né? Porque parece ser besta. Para mim, eu tirei com 18 anos, já comprei o carro, já saí batendo tudo qualquer lugar para mim. Mas assim, para ela, eu sei o quão importante e o quão Deus vai ajudar ela através dela tirar carta. Ela é uma pessoa que faz missão, que ela adora ajudar as pessoas. Eu falei, imagina o quanto de pessoas você vai ajudar agora você começando a dirigir. Então, o medo, ele nos para. A falta de perdão, ela nos para, ela nos faz mal, nos corrói, nos consome e só faz mal para a gente mesmo. Então, enquanto a gente não liberar perdão, a gente não consegue seguir. E acho que o principal, né, que foi o que eu aprendi com o testemunho da Nicole, é ter fé, acreditar em Deus e entregar nas mãos dele, né? Ela, nesses 14 dias, entregou e falou, Senhor, me ajuda aí, não tem, então, Deus quer um coração... Ou vai ou racha. Ou vai ou racha, então, Deus, ele só quer um coração sincero da gente, por mais que às vezes eu falo para as minhas amigas, às vezes, mas eu tô... Só chora. Não teve aquela passagem na Bíblia que a mulher lavou os pés do Senhor? Lave os pés do Senhor, que seja com as suas lágrimas, mas seja sincera com Deus, mostre para ele suas fraquezas, fale para ele o que vocês têm passado, o que vocês têm vivido, ele quer ouvir de você o que você está sentindo, o que está te ferindo. Então, Deus só quer um coração sincero. Eu tenho falado até com as irmãs que no devocional de manhã não estou conseguindo participar porque eu estou trabalhando muito, estou numa correria louca. Inclusive, eu estava de câmera fechada, porque enquanto a Nicole falou, eu estava fazendo mala que eu estou indo para São Paulo daqui a pouco, assim que terminar o culto. Então, eu estou numa correria e eu estava muito agoniada com uma situação do meu trabalho. Eu acho que logo eu vou poder compartilhar com vocês, mas eu estava muito agoniada com uma situação. E hoje de manhã, eu ajoelhei e falei, Senhor, me mostra, Pai. Me mostra se tem alguma coisa que eu não estou vendo, que o Senhor venha me mostrar. Que o Senhor venha renovar minhas forças, que o Senhor venha, e conversei com Deus, assim. E logo depois, quando eu comecei a trabalhar, Deus já trouxe a resposta para mim. E aí falou, acalma o seu coração. Não é desse jeito que você está pensando, é assim, assim. Então, assim, quando a gente realmente se prostra e a gente é sincero, porque Deus só quer um coração sincero. E aí ele começa a atuar, e a gente precisa dar o coração e começa a se entregar, né, Ni? E automaticamente foram todas as áreas, né? Não foi só a área sentimental em si. Eu tive aproximações de quem eu tinha me afastado, família também. E internamente, eu precisava entender que as pessoas não tinham culpa do meu problema. Ninguém tinha culpa que meu pai tinha separado da minha mãe. Por que eu tratava as pessoas daquilo? Eu criei um bloqueio em mim, né? Eu não aceitava que ninguém falasse nada. Era a minha verdade, ponto final. Eu sou assim, eu sou e já era. Não me atrasa, me deixa. Eu era muito assim, então eu tive que... você quer? Então, pera, vou deixar você 14 dias ali, quietinha, entendeu? Para você aprender como é que vai ser daqui para frente. E foi aí que eu aprendi.
Deixa eu só ver. Eu vi uma mensagem aqui que a Daniele falou que me conhece. Quem é? A Dani, o marido dela, tocou no Fonte também. O marido dela? Quem é o marido É, dela? eu esqueci. Qual que é o nome do seu esposo, Dani? É das antigas, ó, que nem o meu marido tinha tocado no Fonte. Faz É o tempo, hein? Fabinho? Ah, o outro Fabinho? Cadê ela? Cadê, Daniele? Daniele. Dani, Oi, aparece. boa Quem é esse noite. É o esposo? Marquinhos. Ele é do primeiro, logo quando eles começaram, eles tinham um outro nome de grupo, depois foi Fonte. É o Marquinhos. Que legal, gente. Que legal, tá Eu vendo? morava Que legal. perto Era dos isso, meus gente. pais. Eu morava ali em frente a Emei Catulo, da Paixão Cearense. O prezinho. Ah, sei. Eu Que morava ali legal. em frente. Oi, boa Oi. noite, meninas. Boa noite, meninas. A paz do Boa Senhor. noite, a paz. Eu sou a Luana, sou amiga da Nicole. Eu queria só dar uma palavrinha, né? Aproveitar aí o gancho de tudo que vocês estão falando. E aqui, para mim, está aparecendo como conexão a da irmã que está falando. É a Thalita, né? Você que é a Isso. Thalita? Thalita, isso. Isso. Então, queria só deixar um versículo, pegando o gancho do que a Nicole falou bastante, a questão do perdão, né? A questão de como isso foi trabalhado, né? Como isso é algo que cria uma raiz, né? Na gente de amargura, assim como é dito na palavra. E pegando aí o gancho do que a Thalita estava falando sobre a questão do liberar o perdão, e na palavra de Deus, o versículo que eu gostaria de deixar está em Mateus 5, 23 e 24. Traz uma questão muito interessante que vai de contra aquilo que nós fazemos e nós não queremos fazer, né? Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. E se a gente observar nesse versículo, ele não fala assim, portanto, né, enquanto você vai estar lá prestando alguma coisa que você vai entregar ao Senhor, né, não é algo apenas financeiro, né, no altar, é qualquer coisa que você vai consagrar ali ao Senhor. Se você lembrar que tem um irmão que tem algo contra você, não é você contra ele. Então assim, se você sabe que o seu irmão, que alguém ali tem algo contra você, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos tomar a iniciativa e ir lá se reconciliar com ele. E nós não somos assim, né? A nossa natureza é ao contrário, eu não fiz nada, por que eu vou lá falar com fulano, né? Aí Porque desconta no outro. Isso, fala assim, por que eu vou lá falar com o ciclano se não foi eu que fiz? Foi fulano que me fez mal. Eu não vou não, foi ele que me fez mal, né? A gente toma, mas se a palavra de Deus aqui ela é clara, se você sabe que ele tem alguma coisa contra você, primeiro deixa o que você está fazendo, se reconcilia lá com ele, acerta e depois apresenta a tua oferta, né? Isso mostra muito, né? Para que não tenha nada que nos impeça de viver a plenitude que Deus quer que a gente viva, né? As bênçãos que Ele quer que a gente viva, né? As consequências da obediência que a gente vai viver. Então, essa questão aí do perdão é uma coisa muito profunda mesmo, né? Então, assim, é algo que a gente vai trabalhando, né? Algumas pessoas têm um processo mais rápido, outras mais demorado, mas é algo que a gente precisa ter uma escolha, né? E decidir, né? De fato. É um sentimento, assim, claro, a gente às vezes engloba de outras questões, né? Mas pegando aqui o que aconteceu com a Nicole, é muito difícil quando se trata de um pai e de uma mãe, né? É uma coisa muito mais profunda. Eu acho que é uma ferida muito mais profunda do que de um relacionamento, né? Acredito que quando chega aí nesse âmbito de mãe e filho, pai e filho, e também é o contrário, né? E isso aconteceu há 3 anos atrás, gente. Imagina. 4 anos atrás, esse perdão. Olha o tanto de ano que eu vivi com isso dentro de mim. Então, exatamente, né? Então, assim,
E assim, claro, ali na situação, seu pai caiu em si e tudo mais, né? E veio até você. Mas é importante a gente estar falando, não sei nem por que eu tô indo aí para essa linha, mas assim, tem pais que nunca vão fazer isso pelos seus filhos. Tem pais que nunca vão cair em si. Eles vão simplesmente vão seguir em frente e não vão olhar para trás. Mas nós que temos um Pai celestial, que é o Senhor Jesus, ele nos orienta o quê? Perdoa. Se você ele tem algo ou qualquer outro, perdoa. Perdoa porque você vai viver uma plenitude comigo e vai seguir em frente. Eu ouvi uma frase que diz assim, que o rancor, a falta do perdão é como uma brasa que você segura com a sua própria mão para você atirar em alguém. Só que quem se queima é você que está segurando aquilo. Né? Então, essa live foi uma bênção, assim, eu fico muito feliz de estar acompanhando, eu sempre estou comentando aí nos status da Nicole que eu vejo, né, ela atuando aí na obra, e é isso mesmo, né, o reino de Deus é isso, né, cada vez mais multiplicando e acrescentando aí na vida das pessoas com o nosso testemunho. Então, eu louvo a Deus aí pela vida da Nicole e por essa live. Glória a Deus, Luana. Obrigada por compartilhar essa palavra. E veio até uma palavra que meu marido sempre fala, né? Que está em Salmos 26, que diz: examine-me, Senhor, e submeta-me às provas. Não, examine-me, pois cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, que é sobre a Santa Ceia, né? O Senhor diz: examine-se a si mesmo. Então, qual é eu acho que eu falo assim, qual que é a maior regra que Deus deixou para a gente é amar o próximo, né? Amar as outras pessoas. E amar é perdoar. Então, quando você, até para beber para tomar a ceia, ele fala, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si, olhe para você. E veja, você examine-se a si mesmo, se perdoe, né? E sei. Então a gente precisa se examinar. E é igual igual a Luana falou, eu também, quando eu comecei a falar, eu também não entendi porque Deus está entrando tanto. Eu acho que tem aqui alguém que precisa realmente liberar o perdão, mas examinar e realmente, porque a falta de perdão só faz mal, e como eu disse, muitas pessoas elas nem sabem o quão te feriram. Muitas pessoas, eu participei de uma imersão na igreja de um pastor de amigo meu, uma vez que falava, e era um curso que falava sobre a paternidade, tinha várias fases, assim. E aí teve um momento que o pastor falou assim, agora você vem aqui, porque tem muitas coisas, porque, igual fala, por isso que os nossos maridos a gente tem que ensinar e ele precisa se dedicar a ser um bom pai, porque a relação que ele tem com os nossos filhos, igual a relação que o meu esposo Rodrigo tem com o meu filho vai se basear na relação deles com a relação dele com Deus. Então, se ele sabe que ele pode confiar no meu marido, ele vai ter certeza que ele vai confiar nele em Deus. Agora, se o meu marido frustrar ele como pai, pode ser que isso frustre a relação dele com Deus. Então, a gente precisa... e aí, isso acontece e as pessoas nem sabem. E aí eu fui participar desse curso e, assim, tinha coisas que eu nem imaginava, que eu guardava de mágoa, de infância, do que eu passei. E aí, enquanto a gente foi fazendo o curso, foram vindo várias coisas à tona, assim, na minha mente, que nem eu percebia também. E aí o pastor falou, agora vai ficar os pais aqui, e aí você vem aqui, vai ficar os pastores aqui, e aí você vem e fala com a pessoa aqui como se fosse a pessoa que você precisa perdoar, e aí pede perdão para essa pessoa, fala que você desculpa essa pessoa, e se você quiser falar o que aconteceu, pode falar para os pastores que vão ficar aqui na frente, você vai abraçar essas pessoas. Gente, esse momento foi tão libertador na minha vida, tão libertador, porque nem eu também sabia o quão mágoa eu trazia do passado. Não sabia quanta mágoa eu trazia do passado, e foi tão libertador eu poder falar, eu perdoo, e eu abraçar essa pessoa e tirar isso do meu peito.
Porque, como eu falei, trava a gente, trava o medo, a falta de perdão, ela trava. Então, que a gente venha ter essa sabedoria, que a gente venha examinar as nossas atitudes, examinar essa falta de perdão. Eu recebo muitas irmãs vêm me procurar, às vezes, conversar. Hoje eu conversei com uma amiga, eu falei assim, chega, eu não quero mais ouvir disso, vamos viver do futuro. Perdoa e segue em frente, sabe? Esquece, porque isso só tá fazendo mal para você. A outra pessoa tá lá vivendo normal e você só tá fazendo mal para você mesmo. Você não enxerga isso, você não tá enxergando isso. E a pessoa falou, é mesmo, né? Eu falei, a gente é para frente que se olha. Vamos esquecer isso. Então, é muito importante a gente analisar e perdoar, e que seja em silêncio. Se você não consegue ver a pessoa, se não consegue falar, começa a orar e fala assim, Senhor, tira isso do meu coração, que eu possa perdoar essa pessoa, mesmo que eu não fale para ela, mas que eu quero perdoar, eu quero tirar isso do meu coração, porque isso só está fazendo mal para mim. Então, ore a Deus e fale com Ele, porque Ele vai tirar isso do seu coração. Pode falar, madrinha. Boa noite, Tata. Boa noite, meninas. Boa noite. Essa reunião foi toda para mim, Tata, hoje. Porque eu estava com o coração, assim, apertado, sabe? Eu não... Sabe aquela dor que você sente por dentro, que você não sabe o que é essa dor? Eu não estava entendendo qual é essa dor que eu estava sentindo, né? E nessa reunião, através da Nicole, né, que eu não a conheço, que Deus abençoe você também, todas as mulheres que estão aí, Deus me mostrou nitidamente. Para mim, o que falta para mim, nesse momento, é o perdão. Porque, vou resumir, né, eu estava no relacionamento que ia fazer 6 anos agora, fevereiro do ano que vem. E a gente estava com planos, a gente sempre se deu muito bem, de ficar junto, de fazer nossas coisas, né? Aí, do nada, assim, deu uma reviravolta, e aí eu fiquei sabendo que ele estava me traindo, tal. Aí, resumindo, né? Só que, assim, a gente terminou faz o quê? Fez 3 meses agora que a gente separou, né, desses 6 anos. Então, assim, 6 anos não são 6 dias, né? São 6 anos, né? Vamos colocar assim. E, de repente, do nada, ele me apareceu com uma outra pessoa, entendeu? E a gente mora na mesma rua, ele mora 2 casas depois da minha. Então, assim, para mim, aquilo foi como se eu tivesse levado uma facada no peito, sabe? E eu fiquei muito triste, muito chateada com a situação, né? E aí eu estava orando, Deus falou comigo que ele viria me pedir perdão, que ele viria falar comigo, né? E aconteceu, de fato. Ele veio até mim, pediu para conversar, nós conversamos, né? Porém, meninas, eu não vou negar, eu não liberei perdão para ele. Entendeu? Eu não liberei. Então, assim, isso estava acabando comigo, sabe? Quando você não consegue dormir, você não consegue fazer nada, assim, que parece que está tudo travado, né? E foi muito bom eu ter ouvido essa reunião hoje e participado, porque realmente Deus falou comigo nesse momento, né? Libera perdão, libera, porque você tem coisas muito boas para viver, né? Se eu tirei, é porque não era para ser, entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente age pela força do nosso braço, né? A gente acha que é o homem dos nossos sonhos, que é o homem que eu idealizei para mim, mas está nos planos do Senhor, né? Então é isso, obrigada, e eu realmente entendi o recado, né? Eu entendi o que Deus falou e entendi o que vocês falaram através do Senhor, né? Senhor Jesus, eu vou liberar esse perdão, sim, porque eu tenho certeza que se eu não fizer isso, minha vida não vai para frente. Sabe, o que eu estou sentindo, assim, essa angústia, né, eu não consigo dormir direito, sabe, até para orar, assim, tá difícil. Olha, eu vou te falar, é difícil. Quem já passou, ou já conhece alguém que passou essa fase que eu estou passando agora, não é fácil, né, mas eu agradeço, viu? Agradeço a todas vocês, né, agradeço ao Senhor Jesus por ter me dado essa oportunidade de tirar isso do meu coração, sabe? Que eu estava muito mal, muito, muito, muito mal mesmo. Mas Madrinha, agora, graças a Deus, eu estou bem agora, com certeza. Amém. E é igual eu falei, às vezes, alguém me falou uma vez, libera perdão nem que seja da boca para fora. Porque a partir do momento que a palavra sair da sua boca, Deus vai começar a trabalhar dentro. Então, nem que seja da boca para fora, libera. E aí vai trabalhando. Mesmo, e também o liberar coração, perdão. Liberar mesmo o perdão, coração estando travado, né? Isso, exatamente. Mesmo o coração estando travado, libera, porque Deus vai trabalhar. E outra,
liberar o perdão não quer dizer que você vai ter amnésia, mas você vai estar tirando isso do seu coração e Deus vai destravar as outras coisas. É igual eu falei, é para frente que se anda, sabe? Não é olhando para trás falando, poderia ter sido desse jeito, poderia ter sido daquilo. Não. Deus quer que você olhe para frente, olhe para o alto, para ser mais precisa, olhe para o alto. Igual fala, né? Olhe para o alto, de onde me virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Meu socorro vem do céu, vem do Senhor, né? lá do Senhor. É Ele que socorre. Então, libera esse perdão aí e Deus vai cuidar do seu coração. E eu tenho certeza que Ele vai preparar um homem abençoado para você. Você vai ser muito feliz. Amém, eu creio. Em nome de Jesus. Obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá Mi, tá no mudo o seu. Tá no mudo, Nicole. Falei. Tem uma pregação que eu ouvi o Thales falando assim, você quer liberar perdão? Não precisa conviver, não. Manda um WhatsApp. Hoje, a partir de hoje, eu te perdoo, viu? Você me fez isso, mas eu te perdoo. Manda um WhatsApp, não precisa de mais nada. É isso, gente. Muito obrigada. Sabe, eu bloqueei nas redes sociais, entendeu? Eu bloqueei em tudo, Zap, Face, tudo. Eu não tenho mais ele na rede social, entendeu? Mas é como vocês falaram, vou liberar perdão, sim, e Deus vai trabalhar, e eu tenho certeza que isso vai mudar, né? Sim, com certeza. Com certeza, faz a sua parte, que cada um, né? Deus tem algo para cada um de nós. E o que a gente faz é aqui mesmo na Terra a gente paga, né? Não precisa nem esperar. Não precisa nem esperar depois. Se a gente realmente não a gente vai liberar o perdão. E a pessoa que vai pedir o perdão, se ela realmente não estiver sendo sincera com ela mesma, ela vai arcar com as consequências. Então, a gente tem que pensar na gente, igual eu falei, no sofrimento que está com a gente. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu pegar os pedidos de oração? Amém. Não? Agora, esse momento é o momento que eu pego os pedidos de oração. Então, se alguém tiver algum pedido de oração, eu tenho um caderninho aqui que todos os dias eu sempre oro, sempre entrego esses pedidos para Deus. Então, se vocês quiserem compartilhar algum pedido de oração, fiquem à vontade. Coitada, eu tenho um pedido de oração para o Dal, sabe, Dalvino, marido da Mali? Ele está com artrose, artrite, a Mali ligou hoje chorando, que disse que ele não estava conseguindo nem colocar roupa no corpo, de tanta dor que ele está sentindo, né? Aí eu já levantei um clamor, né, para ele, né, e eu peço que vocês coloquem ele nas orações. Amém. Amém. Vou colocar pelo Dal, pela minha tia Sônia, que está com depressão. Ela tem depressão e agora é o momento que ela caiu de novo. Vamos orar pela vida dela, por favor. A Fernanda está pedindo pelo casamento e pela saúde. E por Bruna Gonzaga. Bruna. Viviane pela família. Mais alguém? Aí eu vou pedir, então, Ni, para você orar por todos esses pedidos de oração. A Dani está pedindo pela família, a Josefa pela família, a Dani pela família, trabalho e relacionamento. Amém. Você ora por nós, por favor, e por esses pedidos de oração? Amém. Pode começar? Pode. Senhor Jesus, meu Pai, primeiro, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar, meu Pai, todas as maravilhas que o Senhor fez, todos os milagres e a liberação de perdão, meu Pai, que o Senhor fez na minha vida. Senhor, louvo a Deus pela vida da Thalita, por ter me proporcionado essa oportunidade, pela família dela. Senhor, apresento todos esses pedidos de orações, meu Pai. Visita cada pedido, tome, Senhor Jesus, a providência de cada pedido, visita a casa de cada um, a família e o trabalho de cada um, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com o seu Espírito, Senhor Jesus, e transformar
cada área, meu Pai, cada pedido aqui posto, Senhor Jesus. Obrigada, louvo a Deus por cada vida, Senhor, ama a vida de cada uma, que o Senhor possa edificar, que o meu testemunho, Senhor, possa ter entrado na semente no coração de cada uma, Senhor. Obrigada pela vida, obrigada pelo dia de hoje, meu Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus Meninas, abençoe a obrigada mais uma todos. vez. Tchau, tchau. Obrigada. Amém. Obrigada, Luana, pela palavra. Obrigada, madrinha, por compartilhar, Ni, por estar aqui, por compartilhar aí. Espero que você esteja outras vezes trazendo outros testemunhos, que eu sei que você tem aí uma caixinha de testemunho para trazer para a gente. As meninas que estão aqui. Pode como marcar a próxima data aí, depois você me passa. Ô, Glória! Como a Vanilda disse da outra vez, os nossos cultos são todas quartas-feiras, 8h30, então o link é o mesmo. Fique à vontade para estar aqui, para convidar outras. E é isso, meninas. Uma boa noite para todas, bom descanso, fiquem com Deus. Boa noite para Boa todos. noite. Amém. Glória a Deus. A paz para todos. A paz, Jô.